morrer. E então, como a nossa geração poderá conhecer o Jesus verdadeiro? Qual é a realidade da igreja hoje com respeito ao louvor, à adoração? Os irmãos que estão acompanhando pelo site, a nosso dia a dia, ouviram então no dia 22, ou quando completou, um bloco de encaminhamentos. Primeiro, com a busca do entendimento e da restauração da ceia do Senhor. Isso já aconteceu entre nós? Não, mas já sabemos o que é. Cada um de nós pode vir para a oferta das 6 da manhã, que a oferta das 6 da manhã é exatamente por causa da ceia. Ou seja, por causa de Jesus, né? Porque a ceia é Jesus, a revelação de Jesus, etc, 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 etc. Mas nós podemos vir tomar a ceia todos os dias de manhã, ou seja, vir para a oferta das 6 da manhã, da oferta de Jesus, e dizer que nós tomamos a ceia por razões completamente estúpidas, razões religiosas que não tem nada a ver com Jesus, não vale nada isso, perda de tempo. Mas nós já sabemos bastante o que é o significado, as dimensões e explicações da ceia. Nós não queremos isto para nós, mas nós já sabemos. Na comunidade de Jeová Shammah, só não sabe quem diz: não quero saber disso, não quero ouvir isso, porque isso me agride. Sei se alguns não sabem, muita gente saiu desta congregação, foi para outras congregações, porque não suportaram esse negócio de ter que tomar ceia todo dia. Disseram: isso é uma blasfêmia. Você imagina? E era soberba extrema. Mas agride muito, muito a ceia, agride os crentes, até as profundezas deles. Então a gente imagina, então aqui nesta congregação, já está restaurada a ceia do Senhor para a igreja, como foi na primeira geração. Não, não está. Aqui nessa congregação nós já sabemos o significado. Sabemos bastante, e esse bastante significa 0,1 de tudo que é a revelação da ceia do Senhor, mas já sabemos muito sobre o porquê e etc. E a cada tempo um discernimento a mais vai sendo aberto. Quem faz isto é o Espírito Santo, segundo o que Jesus diz em João 16. Mas uma coisa nós sabemos intelectualmente, outra coisa é estar em nosso espírito, o entendimento. Porque na provisão dele para a sua igreja na terra, através da ceia, está tudo que a igreja precisa na terra. E na ceia está a revelação escrita de Deus inteirinha acerca de Jesus. A palavra está aí. Bem, isso necessita ainda crescer bastante em termos de entendimento. Então a ceia, na sequência, desde tudo que o Senhor veio nos abrindo sobre a questão de apostasia, e por falar nisso chegou o livro do Steve Gallagher sobre apostasia, para os irmãos levarem, quando quiserem. E é o estudo mais sério que há sobre este assunto nesta hora. Não é simplesmente um estudo, é uma proclamação profética, né? E nesse processo todo, a filtragem de tudo que o Senhor vem abrindo é com respeito à volta de Jesus, ou seja, sinais da volta de Jesus. Isso começou lá atrás. Os irmãos lá em Primavera do Leste receberam em primeira mão o que estava no forno. Não fomos nós que recebemos primeiro, eles tiveram coragem de insistir. E 2 vezes tive que ir lá, eles me suportaram lá e suportaram bem, lá no Mato Grosso, né? E algumas coisas abriu primeiro lá, no forno. Estava no forno. Eu não sei porquê. Eu fui para uma coisa, chegou lá, saiu foi outra. E sinais específicos da volta de Jesus e os sinais secundários. Esta distinção entre sinais secundários e sinais específicos é muito importante para os discípulos de Jesus simples, como crianças.
Sinais secundários, quais são? Os que ocorrem aí com os fenômenos da natureza e com a sociedade como um todo. Terremotos, guerras, pestes, abalos de toda sorte aí, os tufões, essa alteração toda aí, climática. E você diz, sinal da volta de Cristo, sinal do fim dos tempos, sinal do fim dos tempos. Porque a expressão fim dos tempos, ela se refere à volta de Jesus. A sociedade nas trevas usa essa expressão, mas não sabe que esta é uma expressão bíblica que se refere à volta de Jesus. Dependendo da tradução, quem optou por interpretar, usou outra, a sua volta, e outros colocaram fim dos tempos, em Mateus 24. E os sinais secundários são os que têm a ver com a sociedade, com tudo que inclui. Sinais específicos têm a ver com a igreja, com o corpo de Cristo na terra. Sinais específicos têm a ver com eles, porque são sinais para eles. E só eles entenderão. Em Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 14, Jesus responde ao pedido dos discípulos acerca dos sinais da volta dele e do fim do mundo. E aí ele começa a responder, olha, haverá isso, haverá aquilo outro, e mais, e mais, e mais. E diz, mas isso tudo é princípio das dores, ou seja, sinal secundário. E depois ele diz, aí as dores vão crescer. Quando? O amor de quase todos esfriará. E se levantará irmão contra irmão. Ou seja, a perseguição que virá dentro da própria igreja, do cenário chamado de igreja. O amor de quase todos esfriará. A expressão que usa quase todos, a versão é melhor do que a de muitos. Muitos pode ser 51, numa escala até 100. Quase todos pode ser 98. O amor de quase todos esfriará. E odiarão uns aos outros, referindo-se à igreja. E vai mais um pouquinho. E ele diz, mas aquele que perseverar será salvo. E acrescenta mais. E este evangelho do reino, que era exatamente quem Jesus era, o que ele trazia, há de ser pregado em todo o mundo. Pregado, ou seja, demonstrado, manifestado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse testemunho do evangelho do reino, ou seja, a chegada do evangelho evangélico, já está no mundo inteiro. Mas o evangelho do reino é outra história. E alguns irmãos sabem que o evangelho do reino, de forma mais clara de descrevê-lo, que não é o evangelho da simples chamada conversão para entrar para a igreja. O evangelho do reino não é o evangelho da evangelização para fazer evangélicos. O evangelho do reino não é, como gente muito séria diz, apenas o evangelho da salvação. Salvação no sentido de que a pessoa entregou a vida dela a Cristo e houve mudanças da natureza dela. O evangelho do reino, essa expressão ainda não ouvi ninguém colocar. O evangelho do reino é o evangelho da identidade de Jesus em seus discípulos. Ou seja, o evangelho do reino tem a ver com discípulos de Jesus. Eu puxei o freio de mão na hora que usar essa expressão e inseri esta. O evangelho do reino é o evangelho da identidade de Jesus nos discípulos de Jesus. Para não usar a expressão evangelho do reino, é o evangelho do discipulado. Porque a palavra discipulado sofreu uma deterioração, um desencaminhamento chocante. Essa expressão discipulado passou a ser usada na igreja nos anos 70, nos Estados Unidos. E surgiu um movimento de discipulado.